Olá, meus queridos alunos do nono ano A, aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de ciências de vocês, hoje com a nossa videoaula de ciências do dia 9 de junho. E aí, professor, a gente vai ver o que hoje? Bom, a gente vai continuar o assunto que a gente estava vendo sobre processos de separação de misturas. A gente viu na aula passada a separação de misturas heterogêneas. Hoje, a gente vai ver a separação de misturas homogêneas. Né? Lembrando, as misturas heterogêneas são aquelas misturas que você consegue identificar as fases. Né? E as misturas homogêneas são aquelas que você não consegue identificar as fases porque, né, as substâncias se dissolvem. Né? E aí não dá para você identificar fases, como por exemplo a água e o sal. Né? Formam uma mistura homogênea. Então vamos ver o primeiro tipo de separação, a evaporação. A mistura é deixada em repouso ou é aquecida até que o líquido, componente mais volátil, ou seja, evapora mais rápido, né? Mas evapore. É dessa forma que se obtém o sal de cozinha a partir da água do mar nas salinas. Então aqui a gente tem regiões aqui, ou no mar, ou em regiões em que existem lagos com grande concentração de sal na água. Essa água é retirada, aos poucos essa água é colocada nesses lugares aqui, aos poucos essa água vai evaporando e o sal vai ficando, ok? Esse é o tipo de separação por evaporação. Então é possível separar a água do mar, o sal da água do mar é possível através da evaporação. É impossível, tem gente que acha, né, acaba se enganando achando que um dos processos de separação, né, de misturas homogêneas como água e sal seria a filtração. Né? A filtração não separa, não consegue separar o sal da água. Vamos ver outra aqui. Ó. Destilação simples é utilizada para separar cada uma das substâncias presentes em misturas homogêneas de sólidos dissolvidos em líquidos. Por exemplo, aqui também eu poderia colocar um pouco de sal e água. Por exemplo, também pode ser usado. No caso aqui, essa mistura vai aquecer, certo? O vapor de água vai subir por aqui, vai passar pelo condensador onde está entrando água fria. Essa água fria vai fazer com que o vapor que está passando aqui nessa espiral se condense e aqui vai cair somente a água pura e o sal vai ficar aqui. Então, a destilação simples poderia ser um método utilizado para separar também a água salgada, né, o sal da água. Destilação fracionada. É bem interessante isso daqui, porque isso aqui envolve a questão petroquímica, né, de como é que se tiram tantas substâncias do petróleo. Né? Então vamos entender isso aqui. É utilizada para separar líquidos miscíveis entre si, né? Ou seja, líquidos que conseguem se dissolver uns nos outros, cujas temperaturas de ebulição, né, de fervura, não sejam muito próximas, sejam um pouco distantes. Né? Durante o aquecimento da mistura, é separado inicialmente o líquido de menor temperatura de ebulição. Certo? Então vamos entender isso aqui. Vejam só como é que acontece a separação. O petróleo, por exemplo, que é o exemplo mais comum, mais utilizado, ele passa por essa estrutura aqui. Ela é aquecida a uma temperatura superior a 500 graus, entre 400 e 600 graus, isso aqui. E esse petróleo, ao entrar dentro dessa estrutura, né, o, ele vai separando as substâncias presentes no petróleo de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, por exemplo, o piche que é usado para fazer asfalto, ele, ele tem um ponto de ebulição muito alto. Então, ele é a parte sólida disso aqui. Ele fica sólido e acaba indo para um recipiente. Depois vem as substâncias líquidas, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, que eles têm temperaturas de ebulição que são diferentes. Então, à medida que a temperatura aqui vai diminuindo, né, eles vão sendo canalizados, separados e canalizados cada um para o seu reservatório. Aqui no topo, vocês estão percebendo que está saindo um vapor, que na verdade é o primeiro a chegar aqui em cima é o vapor, é o que vai constituir, por exemplo,
o gás de cozinha, que é o propano e o butano. Então, percebam que todas essas substâncias, elas são separadas de acordo com o ponto de ebulição de cada uma, né? Por isso que eu consigo saber, já que são substâncias diferentes que estão misturadas, elas têm ponto de ebulição de fervura diferentes, né? Então eu acabo separando se eu colocar cada uma na sua devida temperatura. Eu consigo separá-las em tanques diferentes. É assim que é feito, né? Deixa eu até voltar aqui a foto. Isso aqui é feito nessas estruturas aqui que ficam nessas refinarias, né? Que é onde acontece a separação. O nome dessa separação é a destilação fracionada. Fracionado quer dizer separado. Você vai aquecer e as substâncias vão ser separadas de acordo com o ponto de ebulição de cada uma. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, foi só isso mesmo. Eu não quis colocar isso junto com com a separação de misturas heterogêneas para não ficar muito longo, né? Não fiz isso a semana passada, por isso que eu separei, ficou só isso daí. Né? Eu vou passar um exercício de 3 questões para vocês, eu espero que vocês respondam. Quem puder, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.